Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Estamos aí no episódio 3 do módulo 2 e nesse episódio nós vamos conversar um pouco sobre a ideia de ordem fechada e ordem infinita, trabalhar aqui os limites do governo eclesiástico. Nosso objetivo nesse episódio é apresentar dois modelos de ordem, né? Essa ordem que é fechada e infinita, e os seus reflexos no sistema de governo, com aplicações ao modelo representativo da Igreja Adventista e também as suas questões de tensões internas, né? Nós vamos trabalhar aí algumas partes desse episódio. Vamos falar sobre o perigo da ordem fechada, né? Trabalhando a ideia de autoritarismo e estagnação. E vamos trabalhar também a questão da ordem infinita, como uma abertura ao Espírito Santo e ao processo que seja participativo, conjunto. A gente poderia dizer a palavra aqui, um processo sinodal, tá bom? E essa questão dessa tripla dimensão do ser humano, onde a gente trabalha a questão da experiência, da existência e também da cosmovisão. Eu gostaria de fechar com 2 pontos, falando sobre liturgia política, né? Sobre a questão da lei, da decisão nas assembleias da igreja, e também todas essas questões fazendo uma aplicação, uma autocrítica, para abertura para um reavivamento sem quebrar a ordem, tá? Uma reforma sem que quebre os elementos fundamentais da ordem. Como você sabe, nós vivemos um tempo em que o significado da palavra ordem foi profundamente distorcido. Quando você olha aí no nosso contexto social, em muitas esferas, seja sociais, políticas ou até eclesiásticas, ordem se tornou sinônimo de rigidez, de controle, de previsibilidade. Mas a minha pergunta é, será que é isso de fato, né? A natureza da verdadeira ordem? Ou será que há algo muito mais profundo, muito mais dinâmico, mais espiritual, que define o que de fato significa ordenar a vida? Tanto no nível pessoal, quanto também no nível comunitário, à luz do reino de Deus. Então, nesse episódio, nós queremos propor uma reflexão, eu acredito, forte, densa, mas também ela é acessível, sobre os dois modelos de ordem que marcaram a história do pensamento político e eclesial. Eu me refiro à ordem fechada e à ordem infinita. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas referências. E a gente vai trabalhar esses conceitos, né, como eles revelam não apenas diferentes formas de governar ou estruturar comunidades, mas também diferentes visões de mundo, né, diferentes visões do ser humano e, obviamente, diferentes visões de Deus. Eu gostaria de começar falando sobre a ordem fechada, que é uma ordem baseada mais no autoritarismo e na estagnação. Se você olhar o desejo humano por ordem, esse é um desejo natural, né? Principalmente em tempos de caos ou incerteza, todas as pessoas buscam estabilidade, previsibilidade e buscam também segurança. No entanto, quando esse anseio ele se transforma, né, se torna em obsessão por controle, aí surge um fenômeno perigoso e o nome disso chama-se ordem fechada. Isso é muito comum. E eu posso ver e ao mesmo tempo imaginar muitos contextos reais que eu já passei em contexto de ordem fechada, tá? Trata-se, quando a gente fala de ordem fechada, de um sistema que, ao invés de apontar para a liberdade do Espírito Santo e o dinamismo da vida, ele fecha sobre si mesmo. E ele vai absolutizando, poderia dizer assim, todas as estruturas, vai tornando regras e hierarquias como se fosse o fim último da existência. Então, o problema da ordem fechada é que ela busca garantir estabilidade e segurança por meio de controle total. E aí ela se baseia no medo da mudança, tá? No medo da diferença e da vulnerabilidade. É um tipo de ordem que protege a forma, mesmo que isso custe até o conteúdo. E na história a gente vê tanto impérios como monarquias absolutistas, instituições religiosas que se tornaram muito centralizadas, e até mais próximos de nós, em igrejas que muitas vezes preferem preservar a aparência a correr o risco do discipulado autêntico. E quando você olha a ordem fechada, ela começa até com uma boa intenção, se você olhar, que é garantir a continuidade. Mas o negócio é que, ao perder a consciência da sua função instrumental,
ela se transforma aí em um fim em si mesma, tá? Aí as decisões elas passam a ser justificadas não pela missão ou pela verdade, mas pela preservação da forma. Aí a fidelidade à missão é substituída pela fidelidade à norma. E o zelo pelo espírito dá lugar ao zelo pelo procedimento. O chamado à transformação é engolido pelo receio de mudanças. E no contexto eclesiástico, obviamente, a ordem fechada assume a forma de burocratização espiritual, né? Reuniões que se tornam eventos repetitivos, onde decisões são tomadas por inércia, né? Você vai vendo processos que são sacralizados e lideranças que passam a ocupar papéis institucionais mais do que espirituais. Aí você vai olhando a criatividade pastoral é completamente desencorajada, a missão vai se tornando previsível e aí a diversidade se torna uma ameaça. É bem assim. E no modelo de governo da Igreja Adventista, que adota uma estrutura representativa, o risco da ordem fechada surge quando as comissões e assembleias deixam de ser espaço de discernimento espiritual e se tornam ambientes de ratificação de decisões previamente negociadas. É quando o espírito deixa de ser consultado. E aí o diálogo dá lugar ao formalismo, né? A vitalidade comunitária é trocada por uma sensação falsa de estabilidade. E um dos frutos mais amargos da ordem fechada é o autoritarismo funcional. Às vezes ele se disfarça de organização, mas é na verdade o medo da abertura, tá? E aí surgem muitas vezes lideranças que governam por deferência estrutural e não por influência espiritual. Tem de monte às vezes. Eu estou falando de autoridade que é exercida pelo peso do cargo e não pelo peso do testemunho. É muito forte. Eu estou falando de um entendimento onde a consulta à comunidade desaparece sob o argumento de eficiência. E aí a representatividade enfraquece porque o povo já não crê que será ouvido. Gente, isso pode acontecer tão facilmente, tá? Isso traz um outro efeito colateral, que eu diria que é a estagnação missional. Estagnação da missão. Quando a ordem se fecha para si mesma, aí a igreja deixa de olhar para fora e passa a girar em torno de suas próprias manutenções. Aí a inovação, né? Seja quando eu falo inovação teológica ou engajamento cultural, seja quanto à questão da abertura à juventude, né? Seja o diálogo intergeracional, tudo isso se torna secundário diante da prioridade institucional, que é manter o que já existe. E a estrutura vira monumento e não movimento. Poxa, a gente fala tanto isso, né? De não ter igreja monumento, mas de ter igreja movimento. Quando eu falo de inovação teológica, eu não estou falando de, né, simplesmente buscar, né, copiar tanta coisa aí dos movimentos correntes. Não, eu estou falando de resgate de caminhos esquecidos. Tá? E se eles foram esquecidos, eles surgem como inovação. Eu estou falando da ordem fechada, porque ela, de fato, é fruto de um impulso humano profundo. Que é esse desejo humano de controlar o imprevisível, de querer achar resposta para tudo. Tá? E em um mundo marcado por instabilidade, mudanças rápidas, né? E essa crescente incerteza, muitas instituições, inclusive as religiosas, muitas vezes optam por formas muito rígidas de organização. E aí eles vão criando estruturas que garantem essa continuidade, segurança e previsibilidade. No entanto, com o tempo, esse zelo pela estabilidade se transforma em medo da vida e o sistema passa até a sufocar a própria comunidade que deveria proteger. Então, a ordem fechada ela parte da premissa de que a verdade já foi totalmente compreendida e que a forma atual da instituição é a única legítima. Ela não está aberta. Tá? Ela se caracteriza, de fato, por estruturas rígidas, lideranças fixas, baixa permeabilidade a questionamentos. Tá? Ninguém pode falar nada, ninguém pode questionar, ninguém pode perguntar. Isso já gera um dissabor. E aí você vai criando, né, desconfiança em relação a novos pensamentos e até uma exclusão meio que sutil ou até explícita daqueles que pensam ou vivem de maneira diferente. E em contextos religiosos, isso gera ambientes que valorizam mais a conformidade do que a conversão. Valorizam mais a manutenção do sistema do que a escuta do Espírito Santo. E quando você olha isso no plano político, a ordem fechada ela tem sido modelo, né? Foi modelo de muitos impérios que usaram o medo como instrumento de governança. Mas na esfera religiosa, o mesmo modelo produziu o sistema eclesiástico que confundiram muitas vezes a hierarquia com santidade e a autoridade com infabilidade. E o resultado, obviamente,
quando o presidente não pode ser questionado, quando ninguém pode fazer perguntas, né? O resultado é um ciclo em que as estruturas passam a se proteger a si mesmas e elas vão se distanciando da comunidade e da missão e vão, consequentemente, perdendo seu crédito. No contexto adventista, esse tipo de ordem ele pode se manifestar de maneira muito sutil, tá? Mas, ao meu ver, igualmente prejudicial. Então, você tem exemplos quando comissões que se tornaram, né, previsíveis demais, onde as decisões seguem roteiros tácitos de poder e não de discernimento coletivo. Aí você vê lideranças que se perpetuam não por missão, mas por influência ou ausência de processos reais de renovação. Aí você vai vendo, né, culturas administrativas onde a novidade é vista como ameaça. E o espírito profético, ele é domesticado por protocolos. Aí você vai vendo que membros que deixam de participar por não se sentirem ouvidos ou representados, e isso vai gerando um certo tipo de ignorância, de alienação e apatia. Tá? Além disso, quando você olha a ordem fechada, ela tende a valorizar excessivamente os mecanismos. Tá? Aí a gente está falando de reuniões longas e densas, mas pobres em espiritualidade. Documentos que são seguidos com precisão, mas o espírito por trás deles é completamente esquecido. E, para mim, o mais grave é quando a missão começa a ser tratada como um projeto institucional e não como um movimento do Espírito Santo no mundo. Isso, para mim, é uma ameaça absurda à vida da igreja. Historicamente, a Bíblia ela vai nos oferecer múltiplos alertas sobre os perigos da ordem que perde a sua vida interior. Múltiplos. Você vai ver vários. Quando os profetas, por exemplo, denunciaram o culto vazio, quando os sacerdotes que oprimiam os pobres, né, e os reis que confiavam mais no exército do que em Deus. Jesus confrontou várias vezes os fariseus por sua obsessão pela letra da lei e por sua cegueira para com o peso da misericórdia, da justiça e da fé. Então, a ordem fechada, ela é profundamente tentadora, porque ela oferece estabilidade, mas ela cobra um preço, gente. Ela cobra um preço. E o preço dela é a perda da sensibilidade espiritual, onde tudo é previsível, né? Onde o novo de Deus não encontra mais espaço, onde tudo está sob controle humano, e aí você vai ver que o mover do Espírito se torna desconfortável. Onde tudo já está decidido, né? Aí o discernimento comunitário é apenas uma formalidade. A grande questão é como identificar que nossa comunidade está sendo moldada por uma ordem fechada. E um dos principais sintomas é a perda dessa capacidade de autocrítica. A gente já não consegue mais fazer uma autocrítica. Quando uma igreja já não consegue mais se ouvir. Quando qualquer questionamento é visto como rebeldia. Quando a fidelidade é confundida com silêncio. Então a ordem ela se transformou em prisão, amigos. E para romper com esse ciclo é necessário mais do que reformas administrativas. É preciso conversão institucional, conversão pessoal da liderança, que chega a uma conversão institucional. E isso começa com alguns pequenos passos, tá, que eu quero dar aqui, a partir de agora. Um deles é a gente retomar momentos reais de escuta espiritual nas nossas reuniões de liderança, seja na igreja local, seja nas associações, uniões, em todos os níveis da igreja. É preciso a gente aprender a convidar vozes diferentes a participarem de reuniões relevantes. A gente precisa também rever processos à luz da missão, e não apenas da nossa tradição, né? Ou muitas vezes do nosso tradicionalismo. A tradição é boa, sempre é muito boa. Ela é o referencial do legado histórico desde os pioneiros até hoje. É necessário a gente criar ambientes seguros para o surgimento de ideias e ministérios inovadores. E, como igreja adventista, nós temos recursos valiosos para isso, pessoal. Muita coisa. Nossa igreja é rica demais nesse sentido. Nossa história é marcada por movimentos de reforma e reavivamento constante. E a gente entende que o nosso sistema representativo permite correções periódicas. E nossa escatologia nos lembra de que a igreja é um povo em movimento, não uma torre de marfim. Então a ordem fechada, ela não precisa ser o destino, pessoal. Ela precisa ser um estágio do qual a gente se desperta e se nós tivermos a coragem de voltar à palavra, de escutar o Espírito Santo, de nos deixar guiar pelo amor que lança todo medo para fora. É isso que tem que acontecer. E é nesse caminho que nós começamos a vislumbrar uma ordem diferente, a ordem infinita. Não como um caos, mas como um espaço de liberdade ordenado pelo Evangelho, viva pela graça e eficaz pela comunhão.
É muito fundamental a gente reconhecer que a ordem fechada, ela não se instala, né? Ela não se instala de forma abrupta. Ela se infiltra lentamente. Isso não vai acontecer assim, ó, pum. Não, ela vai se infiltrando lentamente nos pequenos detalhes, no medo de mudar uma liturgia, na resistência a novos formatos de liderança, na repetição de programas que já não transformam a vida de ninguém, na hesitação diante de vozes de pessoas, né, que estão questionando, querem saber o porquê. Quando se percebe que a igreja já não sonha mais, só administra. Então a ordem, gente, a ordem ela foi feita para servir a vida e não para substituir a vida. A estrutura ela foi criada para sustentar a missão e não para impedi-la. E quando o zelo pela ordem fecha a porta para o Espírito Santo, nós estamos diante de um paradoxo trágico, amigos. É uma igreja bem organizada, porém espiritualmente árida. Uma igreja que conhece o manual, mas esqueceu a palavra. Que sabe conduzir sessões, mas perdeu o senso do sagrado. E o antídoto para essa condição está na abertura. E é o que eu vou falar nessa próxima parte. Mas antes disso, é necessário um exame sincero, sabe, amigos? Que é pensar, será que a nossa ordem virou uma prisão, né? Onde é que a nossa ordem ela virou uma prisão? A gente precisa pensar nisso. Onde a nossa fidelidade ao tradicionalismo se tornou apego institucional? Onde nós deixamos de representar o reino e começamos apenas a reproduzir um sistema? Então, isso tudo nos chama à realidade dessa abertura ao Espírito Santo e ao processo de fazer as coisas juntos, a esse processo sinodal, a quem eu chamo aqui de ordem infinita. Se a ordem fechada ela se caracteriza pela rigidez, pela autorreferência e pela sacralização da estrutura, a ordem infinita ela já se abre à possibilidade da escuta, ela se abre à transformação e da ação contínua do Espírito Santo. Ela não rejeita a ordem, ela redime a ordem. Ela não nega a estrutura, ela simplesmente aponta para a missão. A ordem infinita é o reconhecimento de que todo arranjo institucional deve ser provisório diante do absoluto que é o reino de Deus. E aí a ordem infinita é o que nasce do reconhecimento da transcendência, pessoal. É a ordem que brota da fé em um Deus que continua agindo, que chama, que envia, que reforma, que sopra onde quer. Essa ordem, ela não é desorganização, pelo contrário, ela valoriza a estrutura, mas que também sabe que a estrutura deve estar a serviço da vida e não ao contrário. É a ordem dos concílios bíblicos, dos movimentos espirituais autênticos da igreja. Essa igreja que caminha com a tradição e com a missão, entre firmeza e escuta. Isso é lindo. Nós estamos falando dessa expressão que remete a uma estrutura que é aberta, permeável ao tempo, ao contexto e, sobretudo, à revelação, que também é progressiva. É assim que a gente crê. O entendimento dessa revelação que é progressiva. Trata-se de uma ordem que ela não se fecha ao seu próprio reflexo, mas que ela olha para além de si. Ela não vive para essa autopreservação, mas para o serviço. Ela não teme a mudança, porque ela confia no Espírito Santo. Ela não sacraliza o passado, porque vive na esperança escatológica. E se a ordem fechada nasce do medo e se estrutura na rigidez, a ordem infinita é gerada pela confiança e se manifesta na liberdade que edifica. Essa ordem, gente, ela reconhece que toda instituição humana ela é provisória, ela é limitada e ela necessita de contínua reforma. Ela não despreza a estrutura, pelo contrário, mas ela recusa tratá-la como finalidade. A sua força não está na blindagem, mas na abertura consciente à ação de Deus. A ordem infinita é um conceito profundamente cristão, porque ela parte da fé em um Deus que transcende as nossas categorias, que age na história com soberania e graça, e que chama o seu povo a caminhar nessa constante dependência e discernimento. E eu digo, gente, que em termos teológicos, essa é a ordem da nuvem no deserto, essa é a ordem da tenda móvel do santuário. Tá? Essa é a ordem do Espírito que sopra onde quer. É a ordem do reino, que se revela e se esconde, que cresce como fermento e que se espalha como semente. Fantástico isso. Na prática, quando a gente olha essa ordem, né, nós estamos falando de uma prática de igreja onde essa ordem implica um estilo de liderança, de organização
que privilegia a escuta ao Espírito Santo acima das estratégias meramente humanas. Não estou falando que a gente não gosta de estratégia. Poxa, sou uma das pessoas que mais gosta de estratégia. Sou uma pessoa que gosta de organização, de timeline, de roadmap. Eu sou essa pessoa, mas o chamado constante é a escuta sensível ao Espírito Santo. A valorização da diversidade como expressão da multiforme graça de Deus. A confiança de que a verdade não precisa ser protegida com força, mas acolhida com humildade. Tá? Eu não estou falando que a gente não deve defender a verdade, não é isso. É a disposição de aprender, gente, de ajustar, de acolher o novo e recomeçar quando necessário. E na Igreja Adventista do Sétimo Dia, gente, a ordem infinita se manifesta quando os processos administrativos não sufocam a missão, mas a sustenta. Tá? Quando os líderes eles não se prendem ao cargo, mas eles se dedicam ao chamado. Quando as estruturas não se tornam muralhas, mas pontes. Quando as nossas comissões ouvem as comunidades com paciência e intercessão. É quando o plano de ação nasce da oração e não apenas no planejamento técnico. A ordem infinita, pessoal, ela reconhece a tensão inevitável entre estrutura e carisma, entre tradição e renovação, entre organização e liberdade. Mas ela não escolhe lados, pessoal. Ela não escolhe lados. Ela vive o paradoxo. Isso aqui é o mais legal. E mais do que isso, eu diria, ela se coloca continuamente sob o juízo da palavra de Deus, permitindo que as escrituras, somente as escrituras, avaliem nossas práticas e não o contrário. A Bíblia, pessoal, se torna o espelho e o martelo. Ela revela o que a gente é, o que nós somos, e ela molda o que nós devemos ser. E é essa visão que também transforma a nossa liturgia. O culto aí já não é mais uma sequência de eventos coreografados, mas é um espaço de encontro com o santo. Cada elemento, gente, a música, a oração, o sermão, o testemunho, deve estar carregado da presença, a presença de Deus com muita intencionalidade. A liturgia, quando ela é vivida sobre a ordem infinita, ela acolhe o silêncio, ela celebra o louvor, ela respeita o tempo e ela convida a transformação. Ela é um ato público, gente, de representação do invisível. E aplicar esse modelo à vida comunitária requer coragem, eu digo, requer muita coragem. Porque a ordem infinita exige que nós confiemos mais em Deus do que a nossa própria capacidade de controle. Que a gente seja mais hospitaleiro com o diferente. Que a gente possa ouvir mais profundamente antes de decidir. Que a gente deixe que os espaços para que o Espírito Santo ele, de fato nos surpreenda. Que a gente possa trocar o perfeccionismo pelo discernimento espiritual. E aí é muito importante dizer que a ordem infinita não é anarquia, pelo amor de Deus. Ela não ignora os procedimentos, mas ela submete ao propósito. Ela não dissolve a autoridade, mas ela reconcilia com o serviço. Ela não elimina a tradição, pelo contrário, ela purifica. E quando o apóstolo Paulo, ao tratar das reuniões em Corinto, ele deixou bem claro isso. Faça-se tudo com decência e ordem. Mas essa ordem, gente, é a ordem do corpo, não é a ordem do protocolo, é a ordem do amor, não é da rigidez. A gente precisa entender isso com clareza, isso é bíblico. E viver sob essa perspectiva é um chamado profundo à liderança adventista. Pastores, anciãos, diretores de ministérios e administradores são convidados a ser curadores de um ambiente onde o reino de Deus pode florescer, amigos. Onde a autoridade se fundamenta na integridade, onde a unidade se sustenta pela escuta e onde a organização serve à missão e não o contrário. Olha, quando a ordem é vivida assim, ela deixa de ser um fardo e aí ela se torna um testemunho. Ela deixa de ser uma moldura fixa e se torna um organismo vivo. E aí a igreja, nesse ambiente, deixa de ser um monumento e ela, de fato, se torna um movimento. Na prática, gente, a ordem infinita manifesta nesses processos sinodais. São fóruns onde as decisões são tomadas por meio da escuta mútua, deliberação comunitária, discernimento espiritual. Nela, a autoridade não está concentrada, mas ela é compartilhada. O poder não se impõe de cima para baixo, não é top-down, mas circula horizontalmente, movido pela oração, pela reflexão, pela confiança. E essa lógica ela pode ser vista, por exemplo, em Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém. Diante de uma crise teológica e cultural, a igreja não consultou apenas os apóstolos, mas ela reuniu a comunidade, ouviu testemunhos, dialogou, examinou as escrituras e, por fim, ela decidiu. Pareceu bem, isso é bem claro no texto, tá? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
Aí é a síntese da ordem infinita, um processo comunitário onde a palavra e o espírito conduzem uma decisão partilhada. E na igreja adventista, esse modelo representativo tem potencial para encarnar essa abertura, gente, mas apenas se for regado por espiritualidade. Uma comissão de nomeações pode ser sinodal ou meramente política. Uma assembleia ela pode ser espaço de escuta profética ou apenas um teatro de confirmações previsíveis. Mas tudo depende da disposição de líderes e delegados em abrir espaço real para o agir de Deus. E a ordem infinita também ela faz um chamado para a gente acolher a diferença. Ela reconhece que a verdade ela pode ser afirmada com clareza, mas que a sua aplicação requer sensibilidade. A diversidade cultural, geracional e missionária ela é compreendida com riqueza e não simplesmente como obstáculo. O Espírito sopra em todos os lugares, amigo. E a estrutura deve ser leve o suficiente para se mover com ele. É um chamado profundo. Essa abertura não implica caos, pelo contrário. Ela exige mais maturidade, mais comunhão e mais humildade. É mais difícil ouvir do que decretar, posso te dizer isso com certeza. É mais exigente dialogar do que impor, mas é infinitamente mais fiel ao modelo de Cristo, né, que conduzia os seus com autoridade mansa e com firmeza amorosa. Tá? A ordem infinita também reconhece que a verdade está em processo, amigos. O entendimento da verdade está em processo. A igreja ela não sabe tudo. Tá? A tradição é muito importante, mas ela não é definitiva. Há sempre mais a discernir, mais a compreender, mais a obedecer. Isso não nega as doutrinas fundamentais, pelo contrário, permite que sejam aplicadas com frescor, com relevância, com coragem. E por fim, eu diria que a ordem infinita é um chamado à conversão institucional. Ela exige que a igreja esteja disposta a revisar práticas, a acolher vozes novas, a repensar estruturas à luz da missão. Ela convida a escuta, amigos, a escuta de Deus, da palavra, dos membros. Uma igreja que se move nesse espírito, ela não é frágil, ela é viva. Ela não é instável, ela é vigilante. Ela não é confusa, gente, ela é sensível. Essa é a ordem que mais se parece com a ordem do reino, quando você lê a palavra de Deus. É uma ordem que não é moldada pelo medo de perder o controle, mas pela ousadia de seguir a direção do Espírito Santo. E é isso que dá esse discernimento entre ordem e formalismo. Tá? Reformar sem quebrar, inovar sem romper. A tensão entre ordem e liberdade é um desafio constante na história da igreja. E ao longo dos séculos, cristãos têm oscilado bastante entre a necessidade de estruturas organizadas e o impulso carismático que frequentemente rompe com o estabelecido. Essa tensão, gente, longe de ser um problema, é um espaço fecundo de discernimento, desde que ela seja vivida com sabedoria, fé e espírito comunitário. O desafio não é a ordem em si, mas é o seu esvaziamento. Aquilo que nós podemos chamar de formalismo. O formalismo é o momento em que a estrutura perde a sua vida interior, quando a função se sobrepõe à vocação e quando a rotina substitui o propósito. É a forma sem espírito, é a casca sem fruto. E ele ocorre quando ritos eles são repetidos sem significação, quando reuniões são conduzidas sem oração e quando os líderes desempenham funções administrativas sem nenhuma escuta de pastoreio, né? Sem nenhuma escuta pastoral. E é nesse contexto que a Igreja Adventista faz essa... A gente precisa fazer essa distinção, né? E ela é crítica, viu, gente? Nós temos o privilégio de possuir um modelo organizacional que é sólido, louvado seja Deus. É um modelo que é descentralizado e participativo, mas esse modelo exige constante reavivamento. Quando as comissões se tornam meras repartições de aprovação, né? Quando as assembleias viram palcos de manobras políticas, ou quando os cargos são disputados como troféus e não como encargos espirituais, então, gente, a estrutura começa a adoecer. E discernir entre ordem e formalismo já começa por retomar o propósito, né? A pergunta não é apenas se nós estamos organizados, mas a pergunta principal é: nossa organização está servindo ao Evangelho? A agenda da reunião é coerente com a urgência da missão? As decisões refletem o reino de Deus ou os interesses de grupos internos? Será que as liturgias, né, elas conduzem à adoração verdadeira ou à repetição ritualística? Nós estamos falando de reformar sem quebrar, gente.
E isso é um exercício de fidelidade inteligente. É como reformar uma casa que é muito amada, né? Uma casa que você tem um apreço. Você não destrói seus fundamentos, mas corrige rachaduras, amplia cômodos, deixa entrar mais luz. Nós estamos falando de que significa manter os pilares da fé, da profecia, da missão, da comunhão, enquanto a gente vai reorientando práticas que perderam vitalidade. É revisar regularmente à luz da palavra de Deus. É repensar departamentos à luz da missão. É revisar os orçamentos à luz das necessidades reais do campo, de acordo com a missão. Inovar sem romper é lembrar que toda reforma começa com retorno às origens. Eu acho que é o pastor Herto que diz, né? Nós temos que modernizar sem mundanizar. Exatamente como um outro teólogo, né? O Giroslav Pelikan dizia que tradição, eu gosto muito dessa frase dele, tradição é a fé viva dos mortos e tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Nós estamos falando aqui de inovar espiritualmente, tá, gente? É voltar a esse fervor apostólico, ao espírito profético, ao ideal de uma igreja que é peregrina, que é usada, que é santificada pela verdade. É mais do que tentar coisa nova, é resgatar caminhos esquecidos. A verdadeira tradição não é resistência ao novo, pessoal, mas é fidelidade ao essencial. Por isso alguns não entenderam, né? Até quando eu coloquei o nome lá de Vintage no movimento de revitalização de igrejas, em 2015, me disseram, por que é isso? Sabe por que era isso? Porque a gente havia descoberto o voto de 1938 que falava exatamente sobre o chamado ao discipulado e evangelização de maneira prática, bonita, linda. E então, né, vintage é tudo aquilo que é da década de 20 até a década de 60, é o seguinte, a gente precisa revitalizar as igrejas, a gente precisa ser vintage. Precisa voltar aos fundamentos do voto de 1938, 1939. E eu mostrava esses votos, coisa incrível, muito atual para aquilo que a gente estava tentando viver ali no sul do Brasil, naquele período de 2013 até 2016, quando a gente teve esse impulsionamento mais forte dessa visão. E quando eu falo isso, eu falo que isso na prática tem implicações fantásticas. A gente vai criar espaços permanentes de escuta comunitária nas igrejas locais, nos campos. A gente está falando de rever o papel das comissões para que sejam espaços de discernimento, gente. Não apenas espaços de gestão. Nós estamos falando de estimular as comissões da igreja para que sejam mais espirituais, um momento de oração, de jejum, de reflexão bíblica que sejam integradas à pauta. Nós estamos falando de formar líderes que unam competência técnica e sensibilidade pastoral e profética. A gente está falando de incentivar a criatividade missionária sem medo da diferença, mas com clareza doutrinária. É discernir entre ordem e formalismo, porque isso exige muita maturidade espiritual. Nós estamos falando de líderes espirituais que não são apenas bons gestores, mas são teólogos práticos. Quanta gente precisa disso? Gente que pensa, que age, mas que está de joelho dobrado. São pessoas que vivem a palavra, ouvem o Espírito Santo, dialogam com a comunidade, entendem que network é importante, entendem que ele não é uma ilha, que tomam decisões com temor e fé. Estamos falando de pessoas que entendem que liderar é, acima de tudo, representar a missão, representar a comunidade e, sobretudo, a presença de Cristo no meio do seu povo. E então a gente vai entendendo que existe aqui um balance, né, entre lei e decisões nas nossas comissões de igreja. Isso tudo caminha, né, para esse entendimento muito mais correto do que significa ser instituição. Eu digo isso porque muitas vezes o vocabulário da política institucional é considerado impróprio, ou às vezes indesejado no contexto da igreja. Há receio muitas vezes de que os termos poder, deliberação ou autoridade evoquem essas práticas mundanas completamente distantes da espiritualidade. No entanto, gente, ignorar a dimensão política da vida eclesiástica é negar a sua humanidade. E a gente precisa entender isso. A igreja não é apenas uma comunidade espiritual. Ela é também uma comunidade histórica, gente, organizada, que precisa decidir, deliberar, planejar. E isso é, por definição, um ato político. Tá? Eu já expliquei, desde o módulo 1, o que é política, desde o contexto da filosofia grega, de Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas aqui é necessário um adjetivo fundamental, né? A igreja é chamada a exercer uma liturgia política, tá? Liturgia política. Isto é, ela desenvolve uma prática institucional que não apenas delibera, mas ela adora.
que não apenas decide, mas ela consagra, que não apenas vota, mas escuta. A Assembleia da Igreja, a Comissão da Igreja, em todas as suas escalas, é um espaço onde a política e a espiritualidade devem se encontrar e não se excluir. Então, a liturgia política da Igreja, pegou essa aí? A liturgia política da Igreja começa com a lei. E a lei aqui é muito mais que estatutos e regulamentos. É a articulação escrita daquilo que a comunidade crê, valoriza e pratica. E quando a igreja vota um manual, ela não apenas cria um guia de procedimentos, ela afirma publicamente sua identidade, sua missão e a sua ética. A lei aqui, pessoal, é um testemunho, tá? Ela é uma especificação dessa santidade institucional que a gente é chamado a obter. Ela é um espelho da cosmovisão pela qual a gente está vivendo. Mas a lei, na tradição bíblica, ela não é estática. Desde Moisés até o Novo Testamento, a lei ela é aplicada, ela é interpretada, renovada e, quando necessário, reformada. Isso exige, gente, que a comunidade que a pratica também deve ser dinâmica, aberta à escuta do Espírito Santo e sensível aos clamores da história. E nesse ponto, né, as comissões das igrejas, sejam locais, regionais ou mundiais, são os palcos sagrados onde essa liturgia acontece. São momentos em que a igreja para, ora, escuta, debate e ela decide. São espaços que deveriam combinar reverência com responsabilidade, firmeza doutrinária com sensibilidade pastoral. Infelizmente, há contextos em que as assembleias se tornaram apenas rituais de confirmação, onde os votos são formalidades, onde as decisões já estão tomadas nos bastidores e onde a presença do Espírito foi substituído pelo script e manuais. Isso é trágico, não é só para mim, é trágico para toda a igreja, né? Porque uma assembleia, né, sem escuta, gente, uma comissão sem escuta, ela é uma farsa. É uma farsa. Uma deliberação sem discernimento, ela é um teatro vazio. E o desafio aqui é resgatar a espiritualidade das comissões, transformá-las em espaços de adoração, de escuta, de decisão profética. Isso significa preparar espiritualmente os delegados, significa incluir momentos de reflexão bíblica, escutar os que normalmente não têm voz, abrir espaço para o inesperado. Significa também encarar cada reunião como um gesto público de discipulado, gente, discipulado comunitário. Então, a liturgia política da igreja, ela deve expressar esse seu compromisso com a justiça do reino, gente. Isso se manifesta em decisões que promovem transparência, que corrigem desigualdades, que honram a diversidade. Se nossas comissões não geram mais inclusão, né, mais clareza e mais impulso missionário, então eu diria que elas não estão servindo a ordem infinita, elas estão mantendo a ordem fechada. E por fim, a liturgia política, né, é a forma como a igreja organiza a esperança. É onde ela traduz em processos visíveis a fé invisível que professa. É onde ela mostra que, mesmo decidindo por maioria, é guiada por um espírito que fala em unidade. É onde ela mostra que não teme a verdade e nem a mudança e nem o povo, porque confia que o Senhor ainda governa a sua igreja. Isso tem implicações, gente, absurdas para nós. Isso nos ajuda a fazer uma autocrítica. É uma abertura por uma reforma sem quebrar a ordem. É hora da gente discernir, amigos. Discernir com maturidade, com fé. Que tipo de ordem nós temos cultivado em nossas comunidades de fé? Longe, mas muito longe da ordem da política convencional do Estado que a gente vive em nossos contextos. Estamos falando dessa aqui, da revelação da palavra de Deus. Nós vivemos dias em que a forma pode sufocar a essência e a estrutura pode abafar o Espírito Santo. Mas também nós vivemos dias de oportunidades, pessoal. É preciso a gente ver que nós vivemos dias de oportunidades, dias em que é possível resgatar o que nós temos de mais belo. É uma ordem viva, uma ordem fiel, aberta à ação de Deus, que não teme a transformação porque está fundamentado na palavra. E a Igreja Adventista ela foi chamada para ser esse povo organizado, mas também um povo profético, um povo que planeja, mas que ora, um povo que delibera, mas que escuta, um povo que representa, mas que serve. E esse equilíbrio é possível, mas requer vigilância espiritual, requer coragem institucional e humildade coletiva. E a ordem fechada ela precisa também ser reconhecida, pessoal. Ela precisa ser superada com graça.
A ordem infinita precisa ser compreendida, cultivada e celebrada com sabedoria. E o formalismo precisa ser substituído por uma liturgia viva, por comunhão verdadeira e por essa liderança que é representativa, que reflita o reino de Deus. Então eu diria, para a gente ir finalizando esse episódio, que reconhecer a tensão entre ordem fechada e ordem infinita não é apenas um exercício teórico, tá, gente? É um convite prático à reforma. Reformar no contexto bíblico e eclesiástico não é destruir o que existe, mas purificá-lo, redirecioná-lo, reconciliá-lo com a sua razão de ser. Exatamente esse é o chamado que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem hoje. Reformar a sua ordem sem quebrá-la. Há momentos em que eu sei que a estrutura, mesmo sendo sólida, precisa ser ajustada. Há práticas administrativas que precisam ser revistas. Há funções e ministérios que precisam ser renovados à luz das mudanças culturais, sociais e espirituais que o mundo e a igreja enfrentam. E a fidelidade à missão exige que a ordem seja funcional, pessoal. E essa funcionalidade nunca pode ser desculpa para a rigidez. Nunca. A autocrítica é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Uma igreja que se examina com sinceridade, porque ela está mais perto da reforma verdadeira. Ela não se trata de... Aqui não se trata de ceder às pressões externas ou os modismos e ser uma igreja supracultural, não, mas de discernir o Espírito Santo como mestre. Internamente, mostrar que essa ordem ela precisa ser ressignificada. Isso exige, eu diria, líderes muito humildes, membros atentos, né? Pastores estejam sintonizados com a vida da igreja, com uma clareza da história do movimento, senso missiológico aguçado, um senso eclesiológico perspicaz. Isso aí vai gerar comissões vivas, né? Em uma cultura muitas vezes institucional que não teme perguntas difíceis. Nós estamos falando reformar sem quebrar a ordem, pessoal. Isso significa preservar os princípios da estrutura representativa, que é a participação, a escuta, a deliberação comunitária, fidelidade à palavra e, ao mesmo tempo, desapegar-se de formatos ultrapassados, né, de rotinas mortas, de vícios de poder e de estruturas que já não servem à missão. Significa, por exemplo, avaliar a frequência e o propósito das nossas reuniões administrativas, promover essa representatividade real nos fóruns de decisão, reduzir o formalismo em comissões e cultivar mais espiritualidade nas decisões. Eu estou falando de criar espaço de escuta intergeracional, especialmente com a juventude e as mulheres, tá? De estimular a inovação missionária dentro de um marco teológico muito claro, valorizar essas vozes que chamam a igreja para uma fidelidade à aliança, mesmo quando são desconfortáveis, sem marginalizá-las, tá? Eu estou falando de pessoas, não de pessoas que estão contra o movimento, mas de pessoas que querem o bem do movimento e que precisam encontrar o meio adequado para fazer todo esse processo. A gente precisa abrir isso. Então essa reforma também ela é escatológica, amigos, porque a ordem não pode se transformar em fim último. Ela precisa estar subordinada ao retorno de Cristo. A igreja é um povo em trânsito, amigos. E essa organização, né, a sua organização, ela deve acompanhar o ritmo da missão e não freá-la. A ordem não deve funcionar como uma fortaleza de proteção, mas como uma ponte de acesso. Ela deve gerar movimento, não contenção. E abrir-se à reforma com esse espírito é o que distingue uma igreja viva de uma igreja institucionalizada. A primeira se examina constantemente e se deixa corrigir pelo Espírito Santo. A segunda não. A segunda se protege de todo questionamento e por isso ela se torna rígida e por isso ela fica estagnada. A primeira é reformadora, a segunda é reativa. A primeira é instrumento de esperança e a segunda é apenas um eco do passado. Eu acredito que a Igreja Adventista carrega em seu modelo representativo as sementes dessa ordem infinita. Seu sistema pode ser um canal de graça, de justiça, de sabedoria coletiva, mas para isso, amigos, precisamos permanecer fiel à vocação profética. Está aberto a sua constante reforma. Nós precisamos aqui revisar as estruturas, ouvir as margens, valorizar o invisível, encorajar a participação e cultivar a presença do Espírito Santo em cada processo aqui, ó, à luz da palavra de Deus.
Não se trata de jogar fora a ordem, nunca, jamais. Trata-se de permitir que ela seja regenerada à luz do Evangelho. Não se trata de abandonar a estrutura, jamais, pessoal, mas de submetê-la ao senhorio de Jesus Cristo, ao Senhor da igreja. Porque a verdadeira autoridade não está na função, mas na fidelidade, gente. A verdadeira segurança não está na manutenção, mas na missão. E a verdadeira ordem não se impõe, ela floresce. Eu creio que nos próximos episódios, a gente vai poder aprofundar sobre o papel da espiritualidade no exercício da autoridade. Quero muito tocar nisso. A gente vê aí os limites da representatividade institucional e os caminhos para uma liderança verdadeiramente pastoral, escatológica e comunitária. Porque a ordem, gente, quando ela está viva, ela não fecha, ela envia. Envia. E por isso eu amo essa ideia de que cada encontro é enviar pessoas. Bem, eu não vou continuar aqui, porque senão esse episódio fica muito longo, mas eu quero te encontrar no próximo episódio, onde a gente vai tratar sobre essas questões. Um grande abraço para você e até lá.